O pastor que fracassou. Olha, um pastor de um pequeno vilarejo chegou à igreja todo animado e também motivado para realizar o culto da noite. Mas a hora passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos de atraso, entrou apenas 3 crianças. Depois de mais 20 minutos, entrou 2 jovens. Bom, aquele pastor então resolveu começar o culto mesmo somente com aqueles 5 irmãos. Mas ao decorrer daquele culto, entrou mais um casal e se sentaram nos últimos assentos da igreja. Quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para a pregação da noite, entrou então mais um senhor meio sujo e com uma corda na mão. Mesmo desapontado, sem entender o porquê do fracasso do povo, aquele pastor conduziu o culto todo animado e pregou naquela noite com muito amor, dedicação e zelo. Naquela mesma noite, quando então voltava para casa, ele foi assaltado e espancado por 2 ladrões que levaram sua pasta, onde havia sua Bíblia e outros pertences de valor. Mais tarde, enquanto a sua esposa fazia os curativos das feridas em casa, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado de todo o seu ministério e o dia mais infrutífero da sua carreira. 5 anos se passaram. Um dia, aquele pastor resolveu compartilhar esta história para a sua igreja. Mas enquanto ele terminava de contar a história, um casal de grande referência para aquele templo interrompeu o pastor e então disse: "Pastor, aquele casal da história que sentaram no fundo éramos nós, pastor. Nós estávamos na beira do divórcio em função de vários problemas e também desentendimentos que havia no nosso lar. E naquela noite decidimos por fim no nosso casamento. Mas primeiro decidimos que iríamos entrar numa igreja e deixarmos lá a nossa aliança. Depois cada um iria seguir o seu caminho, pastor. Mas desistimos do divórcio depois que ouvimos a sua pregação naquela noite, pastor. Hoje estamos aqui com o nosso lar e a nossa família restaurada." E enquanto aquele casal falava, um dos empresários bem-sucedidos que ajudava no sustento daquela igreja acenava com a mão pedindo oportunidade para também falar. E então ele disse: "Pastor, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo com a corda na mão naquela noite. Eu estava na beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e os meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões. Ah, pastor,
Naquela noite, eu tentei o suicídio. Só que a corda arrebentou. E então, quando eu ia comprar outra corda, eu vi a igreja aberta e decidi entrar meio sujo mesmo, com a corda na mão. Mas naquela noite, pastor, naquela noite, a mensagem que o Senhor dizia perfurou meu coração e eu saí daqui com ânimo para viver novamente. Hoje eu estou livre das drogas. A minha família voltou para casa e eu me tornei o maior empresário de todo este vilarejo. Naquele momento, na porta da entrada da igreja, o diácono que fazia o protocolo então gritou: "Pastor!" E eu fui um daqueles ladrões que assaltou o Senhor. O outro morreu naquela mesma noite, enquanto realizávamos o segundo assalto da noite. Ah, pastor, naquela pasta do Senhor tinha uma Bíblia. Eu passei então a ler todos os dias quando acordava pela manhã. E pouco tempo depois, resolvi então entrar para a igreja. Aquele pastor ficou em choque e começou então a chorar, junto com todos os fiéis da igreja. Afinal, aquela noite que ele considerava como uma noite de fracassos foi uma das noites mais produtivas da sua vida. É importante que você exerça o teu chamado com dedicação, amor e zelo, independente do número de participantes. Dê sempre o seu melhor todos os dias, pois cada dia és um instrumento para a vida de alguém. E mesmo nos dias mais ruins de sua vida, você pode ser uma bênção na vida de alguém. É importante que você aprenda que o dia que você considera como o dia mais infrutífero da sua vida na Terra pode ser o dia mais produtivo no mundo espiritual. Pois Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. Então lembre-se, nunca diga hoje Deus não fez nada, pelo simples fato de teus olhos não terem visto.